De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Nosso bate-papo hoje é com Pedro Nascimento, diretor de operações da Prove, aluno do curso de administração na UFRJ, está falando aqui sobre as suas experiências à frente das empresas júnior, não é isso? Como é que o perfil de liderança e de empreendedorismo jovem fica mais, vamos dizer assim, latente quando o estudante passa pelas empresas júnior, não é isso, Pedro? Exato. E eu quero agora que você conte nesse bloco a sua experiência internacional. Como é que foi isso? Conta pra gente. Ótimo. Então, é interessante que o movimento empresa júnior ele é muito forte no Brasil, mas ele já se espalhou pelo mundo. Então, hoje a gente tem confederações em diversos países. Naturalmente, na Europa é muito forte, até porque nasceu na Europa, então você tem em grande parte dos países europeus. Existe, inclusive, uma confederação europeia, né, do continente, não só dos países. Mas, por exemplo, já fundaram a Confederação Tunisiana de Empresas Juniores, que inclusive a gente é bem próximo. Já fundaram a Confederação Canadense de Empresas Juniores. Já existe empresa júnior nos Estados Unidos, na Argentina, no México, enfim. Então, tem se desenvolvido muito esse movimento ao redor do mundo. Mas no Brasil, acho que, não por ser brasileiro falando, mas acho que no Brasil, como eu falei, o destaque é mais evidente. E por que eu percebo isso? Como é que se deu essa experiência, na verdade? A Confederação Europeia ela tem um programa para avaliar as confederações do mundo. Na verdade, para avaliar as confederações da Europa. Então, eles avaliam e dão sugestões, né? Você pode melhorar nisso, melhorar naquilo, enfim. Programa de suporte normal. E aí, por conta de uma parceria nossa com a Confederação Europeia, a gente resolveu participar também. Esse programa é específico para a Europa, mas incluíram o Brasil, enfim, por conta dessa nossa parceria. A gente tem um programa, por exemplo, de embaixadores, que a gente sempre manda 2 pessoas a cada semestre para trabalharem na Europa durante 6 meses. Então, a gente é muito próximo dessa Confederação Europeia. E, enfim, convidaram a Brasil Júnior a participar desse programa de avaliação e eu era responsável, até como vice-presidente, responsável pela gestão da Brasil Júnior. E foi interessante porque a gente participou, né, das auditorias e tudo mais, enfim, eu liderei esse processo. E o resultado foi muito curioso, porque na prática a Brasil Júnior é a melhor confederação do mundo em quase tudo. Que legal! E eu não digo isso com arrogância nem nada disso. Mas com é legal alegria, saber, lógico, é legal ver que... E a Brasil Júnior é a mais jovem das confederações, de longe. A gente tem que mostrar que a gente tem talentos, não é isso? Exato, assim... isso é muito bom até para reafirmar alguns valores brasileiros que a gente esquece às vezes. Isso aí. De talvez ter um pouco de síndrome do vira-lata, assim, de não, o Brasil é ruim e tudo mais. E aí, isso aí já foi muito bom, eu já fiquei muito feliz com esse resultado. Mas, de 2 em 2 anos acontece a Conferência Mundial de Empresas Juniores, que em 2012 foi em Paraty, aqui no Rio, inclusive eu estava na organização desse evento, e ano passado foi em Genebra, na Suíça. E o que aconteceu? Depois desse resultado, nos convidaram, né, a Brasil Júnior, a, de alguma forma, participar da Conferência Mundial, apresentando as nossas práticas para o Conselho Europeu de Empresas Juniores. Então você tem lá todos os presidentes das confederações dos países da Europa e convidaram a Brasil Júnior para falar para eles. Olha então só ali, esse convite já foi incrível, assim. E no meu caso, na verdade, foi até curioso, porque eu nunca tinha feito uma viagem para fora do país. Eu não tinha nem passaporte, para falar a verdade. Eu tirei o passaporte correndo. E, enfim, me convidaram, a gente empreendeu lá algumas coisinhas da Brasil Júnior, conseguiu viabilizar com alguns patrocínios e eu fui para a Europa, eu e o presidente na época. E chegando lá, foi muito engraçado, na verdade, porque eles são muito diferentes da gente. Muito imagino. diferentes. Muito, assim, em vários aspectos. Então, é muito engraçado como eles falam mais, por exemplo, de gestão e nós mais de liderança. Eles estão muito mais preocupados com o que é ensinado na escola do que necessariamente com a situação. Porque a gente até desenvolveu uma teoria, né, que eu acho que grandes escolas formam grandes gestores, mas grandes problemas formam grandes líderes. Porque as preocupações eram muito diferentes. Então, foi interessante que eles nos chamaram para falar de como a gente fomenta empreendedorismo no Brasil. Então, práticas, projetos, iniciativas. E a gente resolveu dar um passo atrás e falar, não vamos falar primeiro disso. Vamos deixar isso por último, vamos deixar isso o último slide da apresentação. E a gente resolveu falar de como a gente acredita que é o Brasil ideal. Qual a nossa crença, qual é o nosso sonho de país. Como a gente acredita que o empresário júnior pode empreender esse país melhor. Como a gente forma o empresário júnior para empreender esse país melhor. Se para a gente alcançar essa visão, a gente precisa de empreendedores, como a gente forma empreendedores? Independente do projeto, não importa agora o projeto, como a gente forma o indivíduo. Como ele passa a ter valores, como ele passa a ter comportamentos e habilidades que vão fazer com que ele empreenda as mudanças que ele quiser no país. Até porque ele vai gerar uma série de empregos, então ele precisa ter com clareza esses valores, né? Sim, e o Brasil precisa de empreendedores em todos os setores.
Não, a gente não quer formar empresário júnior só para abrir negócio. É para abrir negócio, é para ser político, é para ser gestor público, é para trabalhar numa grande empresa. E isso, ele pode ser empreendedor dentro de uma grande empresa, né? Às vezes os alunos confundem um pouco isso, mas isso é real. É o que a gente chama de intraempreendedor. Exato. Inclusive foi interessante que quando a gente mostrou a nossa definição de empreendedor para eles até estranharam que é muito diferente. A gente fala, né, que o empreendedor é um indivíduo que, por meio de aprofundado conhecimento de gestão e elevada capacidade de realização, pode entregar resultados para a sociedade em geral. Então, não necessariamente ele precisa abrir um negócio. Ser o dono do negócio. Ele não precisa ser o dono do negócio. Muitas vezes ele não vai ser o dono do negócio. Acho que se todo empresário júnior começasse um negócio, não ia ter nem mercado para todo mundo. Mas todo o setor precisa disso. E foi muito interessante porque, por último, a gente falou dos projetos que acho que, na minha opinião, era o menos relevante da apresentação. A gente queria mudar o paradigma deles. E quando terminou a apresentação, a primeira reação já foi muito curiosa, porque a gente via pessoas de países, por exemplo, as pessoas da Alemanha são sisudas e sérias e tudo mais. E a gente viu o presidente da Confederação Alemã boca aberta, assim, tipo, cara, o que esses garotos de 20 e poucos anos estão falando, assim. E terminou a apresentação que era para durar 1 hora, na verdade se estendeu. Criaram 2 grupos de discussão e virou um workshop de 4 horas sobre as práticas da Brasil Júnior para o Conselho de Empresas Júniores da Europa. Mas acho que teve 2 momentos que foram muito marcantes para mim. Que foi logo quando terminou, o gestor internacional da Confederação Francesa, que é a primeira, mais tradicional e tudo mais, eles fundaram o Conselho de Empresas Júnior, ele veio falar comigo e com o presidente, né, o Rioishi na época, e falou, cara, eu queria um dia que a gente conseguisse falar com a paixão e o amor que vocês falam do Brasil. Não existe isso no meu país. Ninguém fala assim no meu país. Não existe isso. E depois a presidente da Confederação Europeia de Empresas Júniores, a Organização Suprema de Empresas Júniores na Europa, falou pra gente, cara, por favor, vocês precisam ensinar a gente a fazer isso. Vocês buscam inspirar antes de informar. E não é assim na Europa. A gente não está preocupado em inspirar as pessoas, a gente está preocupado em informar, em falar o que é bom. Esse é o nosso diferencial, né, Pedro? Essa é a questão. Eu acho que o brasileiro é um povo que a gente tem características que a gente precisa urgentemente botar para fora, elas são latentes ainda. Eu tive uma conversa curiosa com uma amiga minha que ela é embaixadora de educação da ONU. Ela não é brasileira, ela nasceu na Bulgária, enfim, e mora na Itália. Quer dizer, agora está morando no Brasil, na verdade. Mas ela me falou o seguinte, ela falou, Pedro, eu conheço gente do mundo inteiro. Eu lidei com jovens já do mundo inteiro. E eu percebo o seguinte, assim, eu vejo 2 espectros, assim, na verdade 2 extremos de um espectro. Eu vejo o europeu, que ele tem uma formação excepcional. Ele tem excelentes escolas, ele tem excelentes universidades. A formação dele é muito boa, mas ele não está disposto a fazer o país dele melhorar. Ele não quer empreender para o país dele. Se você nasce na Suíça, provavelmente você vai trabalhar num banco e ganhar muito dinheiro. E tá ótimo, e para ele a vida se resume a isso. E ela falou, eu vejo outro espectro, que é um espectro até um pouco triste, que, por exemplo, é muito jovens que eu conheci da África. Que ele tem muita vontade de realizar, ele tem muito espírito empreendedor, mas ele não tem tanto acesso à educação, ele não tem as melhores escolas, ele não tem as melhores oportunidades. Assim. É um pouco mais difícil para ele isso. E ela falou, e eu conheci o brasileiro, que é um cara que tem acesso a uma certa formação, óbvio, nossas escolas não são as melhores escolas do mundo, mas a gente tem formação, e quando a gente não tem, a gente busca, por isso que talvez que a empresa não tenha dado tão certo no Brasil, e por outro lado é um povo extremamente empreendedor. Então ela até me falou, se tem um povo capaz de causar grandes mudanças no país, provavelmente é o brasileiro. Vai ser o Brasil. E com tudo para fazer, um país que está com tudo para fazer ainda, né? Sim. Não tem nada pronto, a gente não está como você falou na Suíça, né? Que Exato. Ninguém vai empreendedor porque também não está precisando. Hoje você é diretor de operações da Prove, mas você ainda atua em alguma empresa júnior? Agora no curso da administração da UFRJ você tem alguma ligação? Como é que está isso? Na verdade hoje eu trabalho como conselheiro. Então, é interessante que no Movimento Empresa Júnior, 5 anos de movimento você é classificado já como velho, né? Know-how! Porque ninguém fica... É muito raro você ficar 5 anos, né? Eu fiquei 5 porque fui até Brasil Júnior, né? Mas eu sou conselheiro, por exemplo, da minha empresa júnior de origem, sou muito próximo da Brasil Júnior e da Rio Júnior, muito até para passar a experiência, que por mais que seja rápida, é intensa, muito intensa. Sim. Por exemplo, ano passado na Brasil Júnior eu conheci acho que uns 10 estados brasileiros, assim, viajei o Brasil todo. Então, a experiência é muito intensa. Então, eu tenho essa proximidade muito mais para dar conselho, para passar a experiência e falar, ó, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Cometa novos erros e aprenda com os meus, assim. Mas minha dedicação é muito mais, hoje, ao Prove, enfim, ao trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, porque, inclusive, a gente está num momento muito de expandir. Então, o foco era muito ensino médio,
Como eu falei no começo, era o vestibulando, era o cara naquela situação de pressão. E até por eu ter trabalhado muito tempo com universitários, né, por conta do Movimento Empresa Júnior, depois de entrar no Prove, a gente resolveu trabalhar também com universitários. Porque o que a gente percebeu é que essa demanda por olhar para dentro e por se enxergar melhor e por se conhecer melhor, não é uma demanda do aluno da escola, é uma demanda humana. Todo ser humano quer isso, todo ser humano clama por isso, mas não sabe muitas vezes, porque ele ainda está preso naquela linearidade. Então a gente percebeu que o aluno da universidade, ele tem tanta ou mais necessidade de um momento para olhar para dentro, de um momento de se conhecer melhor, do que o aluno do ensino médio. Porque é até curioso, o aluno do ensino médio, ele por mais que esteja ansioso e ainda, enfim, em dúvidas em relação à vida dele, ele ainda tem uma certa esperança de escolher um curso e ficar feliz. Às vezes o universitário não tem nem essa esperança. Continua num conflito muito maior, né? Porque ele já escolheu, então, teoricamente, ele já depositou todas as fichas dele ali. Então, eu acho que a demanda por olhar para dentro e a demanda por se conhecer melhor e conhecer, enfim, o que ele pode fazer, a demanda por ressignificar os paradigmas que ensinaram para ele desde sempre, desde que ele era garoto, acho que é muito maior. Então a gente percebeu, e meu trabalho hoje é muito dedicado a isso no Prove, que a gente precisa levar isso para as universidades. Porque isso vai ajudar a gente a despertar essa capacidade de empreender do brasileiro, acho que o quanto antes. Então o nosso desafio, eu diria que não é um desafio com, enfim, estado ou cidade A ou B ou C. É um desafio geracional. A gente precisa de uma geração que vai assumir as rédeas do nosso país. E eu acredito hoje que trabalho para isso. Sem dúvida, e essa reflexão é essencial, né? Hoje nós estamos conversando com o Pedro Nascimento, ele é diretor de operações da Prove. Estamos falando sobre liderança e empreendedorismo jovem. Você não vai embora, nós estamos indo já daqui a pouquinho para o último bloco desse bate-papo. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.